déjeuner, je racontais à ceux qui étaient avec moi Esta manhã, ao pequeno almoço, eu disse àqueles que estavam comigo qu'il y avait 5 choses. que há 5 coisas. Comment j'ai appelé ça? Como é que eu a chamei? 5 certitudes. 5 certezas. Et ce sont 5 certitudes à méditer tous les jours. São tous les 5 jours. certezas para meditar todos os dias, todos os dias. Probablement quelque chose qui alors vous fera devenir plus sage et Provavelmente évoluer alguma coisa que os vai fazer vocês se tornarem mais sábios e evoluírem. et profiter davantage de la vie de chaque jour. E aproveitar ainda mais da vida de cada Et dia. les 5 certitudes sont les suivantes. E as 5 certezas são as seguintes. Pour tout le monde. Para toda a gente. Je ne sais même pas s'il existe d'autres certitudes. Eu não sei mesmo se existem outras Mais certezas. La première, Mas a il primeira, est sûr de certeza, que vous allez vieillir. que vocês vão envelhecer. Vous savez ça? Vocês sabem isso? Oui. J'ai raconté l'histoire d'un de Eu mes contei a amis história de um dos meus amigos. lorsque j'étais chez lui. Eu estava na casa Sa dele. femme revient, A sua mulher voltou. puis elle part un instant dans la salle de bain et Ela revient vers passa nous et dit na casa de banho, depois volta para o pé de nós e c'est diz: bizarre, j'ai des traits là parfois. é estranho, tenho aqui alguns traços na minha cara. Alors je l'ai regardé, Eu olhei para ela je lui ai dit e lhe oui, disse: ce sont des Sim. rides. são rugas. C'est-à-dire c'est le début du vieillissement. Quer dizer, é o princípio do envelhecimento. Françoise ce matin était assise A tranquillement. Françoise Je hoje disais, de manhã oui, estava c'est pour sentada les autres, hein. tranquilamente e dizia: isso é para os outros. Oui. Alors j'ai dit Françoise, Eu tu disse-lhe: as de l'argent dans les cheveux. Françoise, tu tens prata nos cabelos, Ça s'appelle des cheveux gris. mas isso chamam-se cabelos brancos. C'est la preuve qu'on vieillit aussi. É também a prova que Oui. envelhecemos. Donc c'est sûr que vous allez tous vieillir. De certeza que vocês vão todos envelhecer. Tant qu'on est relativement jeune, Enquanto somos on relativamente n'a pas jovens, vraiment cette impression. não temos verdadeiramente essa impressão. Et soudain un jour, il n'y a pas De seulement repente, les un dia, rides et les cheveux qui deviennent gris ou qui tombent, Não há apenas as rugas ou os cabelos que se tornam brancos ou caem, mais beaucoup d'autres éléments de vieillissement se mettent en place. mas muitos outros elementos de envelhecimento começam a aparecer. Ensuite, Em la seguida, deuxième certitude, a segunda certeza: vous allez tous être malades, vocês vão todos ficar doentes, d'une chose ou d'une autre. de uma coisa ou de outra. Et ça aussi, c'est une certitude. Isso também é uma certeza. La plupart d'entre vous ont déjà été malades, A maior parte de vocês já estiveram sont doentes, malades, estão doentes, et ceux qui n'ont jamais été malades et e aqueles que nunca estiveram doentes ne sont pas en ce moment, vous e allez que não, un jour ainda não tomber estão, malade. um dia vocês vão cair doentes, vão C'est comme ficar ça. doentes. É assim. Bien. Deuxième certitude, donc. Bom, duas Philippe, maintenant la certezas. troisième, Filipe, agora a terceira, la pire évidemment. a pior, evidentemente. Il est sûr De certeza que vous allez mourir. que vocês vão morrer. Ouais. Sim. Oui, même toi, Wanda. Mesmo tu, Wanda. Et le fait de rire de la mort ne l'exorcise pas. E o facto de rir da morte não Il exorciza, a le bon conseil, não a faz fugir. c'est de vous y préparer un peu. E o conselho que eu vos E dou façam de é se de se preparem prepararem um um pouco. E a forma de se preparar um pouco C'est ce que nous faisons lorsque nous étudions la mort, les processus de la mort et tout é o ça. que nós fazemos quando estudamos a morte e os processos da morte e tudo isso. Mais il y a une bien meilleure façon encore de s'y Mas há préparer. ainda uma melhor forma de se preparar. C'est de méditer tous les matins pendant... Ça prend 1 minute en tout. É meditar todas as manhãs durante Sur ces 5 isso, certitudes. minuto chega sobre essas 5 certezas. Je suis sûr que je vais vieillir. Eu tenho certeza que vou envelhecer. Je suis sûr que je serai malade un peu. Eu tenho certeza que vou ficar doente um pouco ou muito. Je suis sûr que je vais mourir Eu tenho a certeza que vou morrer. un peu ou beaucoup. Um pouco ou muito. Non, complètement. Não, completamente. Ouais, donc laissez résonner ça un peu en soi.
Deixem ressoar par jour. isso um pouco Il faut prendre em une minute vocês. pour faire ça. Uma vez por dia, Pas plus. 1 minuto para fazer isso. Não é Et preciso voyez mais. avec le temps l'effet que ça produit sur vous. E vejam com o tempo o efeito que isso produz em Et vous verrez que vocês. ça produit un effet non pas morbide et macabre, E vocês vão ver que isso não vai produzir um Mais efeito que não ça é va vous mórbido dire, nem bah, macabro. oui, mais il faut vivre au mieux le jour qui vient. Vocês vão Au sentir mieux ce é jour, ce preciso jour-là. é preciso viver o melhor possível, quelque chose pelo menos de- este dia, De bon, de beau, fazer algo de bom, de belo, de ma vie. da minha vida. 4e certitude, Quarta certeza, il est sûr de certeza, que tout ce que vous possédez, que tudo o que vocês possuem, tout ce à quoi vous êtes attaché, tudo aquilo que vocês estão tout agarrados, ce que vous aimez, apegados, tudo aquilo que vocês ça va se amam, transformer se vai transformar et ça va disparaître. e vai desaparecer. Vous en avez fait l'expérience déjà, Vocês já fizeram essa ça experiência? s'est déjà transformé, Já se transformou? ce à quoi vous étiez attaché ou que vous aimez. Tudo aquilo a que vocês estavam apegados ou aquilo que Et vocês déjà, amavam? beaucoup de ces choses ont disparu. E já muitas dessas coisas desapareceram. Mais de toute façon, ça finit comme ça. Mas de qualquer maneira, Mais Tout un peu de acaba assim. sagesse nous permet de comprendre que c'est comme ça au cours de la vie déjà. com um pouco de sabedoria, isso vos permite a vocês de compreender que é Et assim ao ça, ça longo da nous vida. parle du principe de l'impermanence. E aí falamos do princípio da Tout impermanência. passe. Tudo passa. Et enfin, E, enfim, 5e certitude, quinta certeza. il va vous arriver Vai-vos acontecer toutes sortes de choses, todo género de coisas, des situations, des rencontres de situações, que vous ne voulez encontros pas. que vocês não querem. Mais ça va arriver quand même. Mas isso vai acontecer mesmo assim. Et ça, c'est à mettre en lien avec le karma. E isso é para pôr em relação com o karma. Et il va vous amener toutes sortes de choses, de personnes O karma vai-vos trazer todo o género de coisas e situação. pessoas, que vous ne situações voulez pas. que vocês não querem. Bien, donc si tous les matins, Bem, se Olha, vocês 1 todas as minuto. manhãs, durante 1 minuto, pensez ça tranquillement, vocês pensarem isso tranquilamente, votre vie risque de devenir plus intéressante et plus riche de tout point de vue. a vossa vida arrisca-se a tornar mais rica e mais interessante de todos os pontos de Et à vista. force, ça veut peut-être guérir ceux d'entre vous qui ont peur de la mort, ça va les guérir de leur peur de la mort. E aqueles que entre vocês têm medo da morte, isso vai curá-los Ceci do est medo da certainement la morte. méditation la plus importante. Esta é, com certeza, a meditação mais Pois importante que possamos Vous oubliez fazer. toutes les autres, Vocês podem esquecer todas as outras. le plus important. É a mais importante. Vous vous souvenez peut-être que j'ai introduit ça dans la méditation des rayons lumineux. Vocês lembram-se que eu introduzi isso na meditação dos raios Sortir ça des luminosos. rayons lumineux et juste faire cette courte méditation. E vocês podem fazer apenas esta curta meditação. Mais comme je vous le disais, 1 minute suffit. E como eu vos disse, 1 minuto chega.